Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas querem ter uma história para contar em sua vida, outras nem querem ter, mas pelas circunstâncias acabam tendo até muitas histórias para contar. Na Bíblia temos vários exemplos de homens e mulheres que têm sua história contada. Davi, desde muito cedo, era focado, foi ungido a rei e sua trajetória foi uma das mais vencedoras em termos de batalhas. Esse homem teve sua história contada com louvor. Temos Moisés, que não queria ser o libertador do povo do Egito, mas acabou sendo aquele que guiou o povo para fora do Egito. Moisés, podemos dizer, que não queria essa história para contar, mas foi através dele e da sua história que mais vimos as maravilhas de Deus para podermos lembrar. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e fora todas as outras maravilhas no deserto. Poderia aqui ficar citando nomes bastante conhecidos para falar da história deles, José do Egito, Abraão. Mas por que estou falando tudo isso para vocês? Porque na mensagem de hoje quero saber qual será a história da sua vida. Será que será uma história lembrada por muitas pessoas? Será uma história que somente algumas pessoas lembrarão? Ou será uma história que ninguém irá lembrar? Aí você pode falar assim: ah, pastor, tanto faz como tanto fez, não é importante a minha história. O mais importante é a minha salvação. Não quero que a minha história seja contada por aí. Com certeza, a sua salvação é uma das coisas mais importantes que você conseguiu e deve permanecer firme até o fim para não perdê-la. Mas histórias para contar são testemunhos que ficam de geração em geração para que outras pessoas possam ouvir e se espelhar. Vejam o que Jesus falou sobre isso. João capítulo 18, versículo 37. Pilatos respondeu: então você é o rei? O Senhor está dizendo que sou o rei, disse Jesus. Eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para testemunhar da verdade. Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Jesus disse o quê? Que veio para o mundo para testemunhar, ou seja, para falar da verdade de seu Pai e deixar contada a sua história para muitos. Foi o que ele fez. O bom testemunho de Jesus até hoje traz frutos para o reino de Deus. O nosso bom testemunho também poderá trazer frutos para o reino de Deus. Temos que ser pessoas em que outras pessoas olhem e vejam Jesus em nós. Nós, às vezes, não queremos ter e nem fazer história. Mas você já parou para pensar que após sua morte, se as pessoas lembrarem coisas boas de você, falando do que você fez para o reino de Deus, muitos irão se espelhar em você? Já pensou sobre isso? Já refletiu? Nós não temos que ter história para ter glória, não é isso, porque a glória é para Deus. Davi não teve histórias para ser adorado. Moisés não teve histórias para ser adorado. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro e nenhum dos outros apóstolos de Cristo tiveram histórias para serem adorados. O problema é que tem religiões que pegam homens que fizeram belas histórias e tornam essas pessoas santas. Santo somente um, que é Deus. Mas ninguém é santo. Até porque a palavra nos fala em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso é muito sério. Todos os homens são pecadores, nenhum é santo. Como podem ser santificados se não for através de Deus? Somente Deus pode nos santificar. Não tem como. Então, homens não são para ser adorados e nem para se tornar ídolos de ninguém. Não é para isso que a sua história tem que ser contada. A nossa história tem sim que ser contada, não para sermos grandes, não para sermos adorados, e sim para que o nosso bom testemunho sirva para muitas pessoas se converterem.
Se as pessoas olharem para as histórias vitoriosas da Bíblia, dos homens de fé, e começarem a perceber que podem também ser vitoriosos, começarão a se espelhar nesses homens e começarão a querer fazer como eles faziam. Por isso, uma boa história serve como bom testemunho e todo bom testemunho gera frutos. Frutos para o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não quero que minha história seja contada, vou continuar falando isso para o Senhor. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não quer deixar um bom testemunho para seus filhos, netos e pessoas que farão parte da sua descendência? Você não quer isso? Pode ser que você parta antes que as pessoas da sua casa e seus familiares se convertam. Então, sua história, seu bom testemunho pode mais tarde dar frutos para que seus familiares se convertam. Porque quando passarem por algumas situações, vão lembrar de como você agia, vão lembrar da sua história. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração e leve isso para a sua vida. Quando você anda com Jesus e é fiel, mesmo você não querendo, sua história será lembrada e sua história poderá fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas. Peço a você, permaneça firme e seja fiel. Tenha uma boa história e o seu bom testemunho será contado de geração em geração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada. Palavra para guardarmos no coração e colocarmos em prática. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos sim ter um bom testemunho para que a nossa história seja lembrada. Não porque queremos ser grandes, não porque queremos ser adorados, não, nada disso. Para que sejamos lembrados como um bom testemunho do Evangelho e para que outras pessoas possam se converter. Vemos através da sua palavra vários homens de fé, Abraão, Jacó, Isaac, José do Egito, Davi, Moisés, homens que verdadeiramente deram bom testemunho e foram homens de fé. E através do bom testemunho desses homens, muitas pessoas se convertem e muitas pessoas olham para o seu reino diferente, olham com fé. Pai, precisamos ter isso. Nos ensina, Senhor, nos capacita a termos uma boa história, um bom testemunho para ser contado. Queremos ser pessoas que são lembradas de geração em geração, não para que sejamos, como eu falei, engrandecidos, mas que para que outras pessoas sejam fortalecidas e outras pessoas possam entrar no teu reino. Tem muitas pessoas necessitando ouvir um bom testemunho para que possam ver que só o Senhor é Deus. Pai, eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e peço ao Senhor que mude, a partir de hoje, a história de muitas pessoas. Tem muitas pessoas aqui orando e pedindo ao Senhor, muda a minha história, Senhor. Então eu lhe peço, Senhor, muda a história dessas pessoas que estão te pedindo com fé, para que a história delas se torne um bom testemunho. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.